Pensa numa coisa que parece contraintuitiva. Um simples "me desculpe" tendo o mesmo peso de uma ordem judicial. Pois é. Baseado num artigo da Connecticut Law Review, a gente vai explorar essa ideia, que é bem surpreendente, de que um pedido de desculpas pode ser uma das ferramentas mais poderosas da justiça. De cara, parece um paradoxo, né? Pedir desculpas é algo emocional, pessoal. Já a lei é sobre fatos, provas, compensações financeiras. Mas e se essa divisão não for tão rígida assim quanto a gente imagina? E é aqui que a gente encontra uma contradição enorme. A cultura americana está recheada de pedidos de desculpas públicos, é quase um ritual. Só que, ao mesmo tempo, quando o assunto é lei de propriedade intelectual, essa mesma ideia de uma desculpa como reparação legal é tratada como algo estranho, coisa de fora. Por que será que existe essa desconexão? Bom, para entender isso, nosso caminho vai ser o seguinte. Primeiro, vamos ver por que essa ideia é vista com tanta desconfiança. Depois, vamos descobrir que os pedidos de desculpas já estão bem mais presentes na lei americana do que se pensa. A gente vai ver também por que dinheiro nem sempre resolve tudo e o que podemos aprender com a abordagem da China. E, finalmente, vamos entender como isso poderia reparar reputações e, quem sabe, até mudar o futuro da justiça? Vamos começar então pela primeira barreira, essa percepção de que, no direito de propriedade intelectual americano, um pedido de desculpa simplesmente não se encaixa. A reação inicial à ideia é quase sempre de ceticismo. A autora do artigo, Xuan-Tao Nguyen, conta que a resposta que ela mais ouve é de desdém, sabe? Como se fosse uma coisa que só os chineses fazem e que, nunca daria certo no sistema jurídico americano. Mas será que essa ideia é realmente tão estrangeira assim? Vamos agora quebrar esse mito. A verdade é que os pedidos de desculpas públicos estão em todo lugar. De políticos admitindo escândalos, a CEOs se desculpando por desastres ambientais e financeiros, até governos inteiros se desculpam por injustiças históricas. Ou seja, a prática está super enraizada na vida pública americana. E o mais surpreendente não é nem isso, é que a própria lei americana já reconhece, de certa forma, o valor das desculpas. Em 35 estados existem leis que funcionam como um escudo, protegendo um pedido de desculpas de ser usado como confissão de culpa num tribunal. Isso é um reconhecimento legal, claro, de que se desculpar é importante e deve ser incentivado. E a história por trás da primeira dessas leis é bem comovente. Um legislador de Massachusetts perdeu a filha num acidente, e o que mais o marcou foi o fato de que o motorista, orientado por advogados, nunca expressou qualquer remorso. Isso motivou a criar uma lei que desse um espaço seguro para que as pessoas pudessem se desculpar sem o medo de que isso fosse usado contra elas. Ok, então, se os pedidos de desculpas já fazem parte da cultura e até da lei, por que eles não são usados em casos de propriedade intelectual? A resposta... Bom, a resposta está nas falhas das ferramentas que a justiça tem hoje. Tradicionalmente, o sistema americano tem duas armas principais contra a infração de propriedade intelectual. Uma é ordenar que o infrator pare o que está fazendo, e a outra é fazê-lo pagar pelos danos. Parece simples e direto, né? O problema é que a primeira arma, a medida cautelar, já não é mais garantida. Uma decisão histórica da Suprema Corte tornou bem mais difícil conseguir uma ordem automática para parar a infração. E a segunda arma, o dinheiro, também tem suas limitações. Afinal, como é que se coloca um preço no dano à reputação de uma marca? É muito, muito difícil calcular em dinheiro a perda de confiança do consumidor ou o prejuízo à imagem de uma empresa. O dinheiro, muitas vezes, não consegue reparar esse tipo de dano. E é justamente aí que o exemplo da China se torna tão interessante, porque o sistema deles oferece um terceiro caminho. A diferença fundamental fica bem clara aqui neste quadro. Enquanto os dois sistemas usam ordens judiciais e dinheiro, a China tem uma terceira ferramenta no seu arsenal, o pedido de desculpas como uma reparação oficial que um juiz pode, de fato, ordenar. E não se enganem, não estamos falando de um sistema jurídico pequeno ou antigo. A China tem mais processos de propriedade intelectual por ano do que os próprios Estados Unidos. É um sistema moderno, gigante, onde essa terceira via é usada com frequência. Certo, então, com as ferramentas atuais mostrando suas falhas e um outro modelo funcionando em larga escala, como essa ideia poderia, de fato, ser aplicada nos Estados Unidos? O foco está todo nesse conceito: dano à reputação. Quando alguém usa uma marca ou uma obra de forma indevida, o estrago não é só financeiro. É um dano à confiança, à imagem pública, algo que o dinheiro por si só muitas vezes não consegue consertar.
E vale reforçar que toda essa argumentação não é só uma ideia jogada ao vento. Ela vem de uma análise bem detalhada, publicada na Connecticut Law Review, um periódico acadêmico que realmente se aprofundou na questão. E a tese central do artigo é bem direta. Para os casos em que o dano principal é a reputação, um pedido de desculpas ordenado por um tribunal poderia ser uma solução muito mais eficaz e apropriada do que só uma compensação em dinheiro. Isso tudo nos leva a uma reflexão final que vai muito além da lei de propriedade intelectual e toca na própria natureza do que a gente entende por justiça. O professor Alfred Brophy, que é citado no artigo, resume a questão de um jeito perfeito. Para quem sofreu dano, o reconhecimento do erro, a expressão de remorso, pode ter um poder de cura que o dinheiro simplesmente não tem. E isso nos deixa com uma pergunta fundamental. Quando se busca a justiça, o que realmente repara o dano? Será que é só a compensação financeira? Ou será que o reconhecimento da falha, a contrição, são partes essenciais desse processo? Fica aí a reflexão.